18 e 19, eles se colocavam como feiticeiros. Não tem como colocar feiticeirismo. Ou outra coisa mais importante, naquela época, século 17, 18, 19, até o século 20, a palavra feiticeiro era vista de uma forma muito pejorativa. Então ficou o xamanismo. Mas todo xamã é feiticeiro. Mas todo mundo consegue ser xamã? Ou já nasce xamã? Como que é isso? Você manja, hein? Praticamente quase todos os xamãs nascem xamãs. Alguns, por exemplo, existem algumas culturas brasileiras que é passado do avô para o neto. Boa parte dos xamãs nascem xamãs. Nem todas as pessoas podem ser xamãs. Eu fui iniciado, posso contar depois, por 21 cachorros no xamanismo. Eu conto para vocês depois que a história é longa. O meu animal de poder, que é o lobo, se apresentou para mim em Minas Gerais. Olha que eu sou de São Paulo, fui acampar e aconteceu um negócio na maluca. Falei, opa, o que é isso aqui? Eu fui investigar e fui iniciado no xamanismo. E todos os cachorros que eu tive, e eu acho que vocês que frequentam meu Facebook já viram as fotos com os cachorros abraçados, aqueles não são meus cachorros. Aqueles são cachorros que moram no terminal de Nambari, em Minas Gerais. Quando eu fui fazer uma palestra, logo quando eu cheguei no terminal, todos os cachorros do terminal veio até mim. E os meninos que estavam aqui, meus amigos, ficaram espantados porque eu tinha falado do animal de poder no dia anterior. Super interessante. Então, assim, a caverna foi um meio de ligação entre os mundos e os animais e o mundo. Então, pode passar. Como que eles chegaram nisso? Eles entenderam que eles teriam então que ter uma proximidade espiritual. Logicamente, nessa palavra espiritual, eles não sabiam disso. Mas eles sabiam que se eles tocassem na pedra, eles estariam tocando na pele do animal, no corpo do animal. E o animal sentia onde ele estivesse. Porque até então não se sabia direito o que representavam essas mãos impressas nas paredes das cavernas. Esses dois arqueólogos que eu estou pesquisando conseguiram identificar, comparando com algumas pinturas próximas a essa na atualidade, que eles acreditam que quando tocassem aqui, estava tocando no corpo do animal. Eles descobriram outra coisa interessante, que praticamente 90% dos animais registrados em cavernas não eram caçados. Até um tempo atrás se achava ao contrário, que todos aqueles animais que eram representados eram animais de caça. Não. A maioria, ou 90%, são animais de poder que ajudavam eles na sua viagem espiritual. Pode passar. Eu estou chegando na ufologia, tudo isso está chegando na ufologia. Olha aqui de novo, você tem uma representação de algum desenho que eu não consigo identificar. Essas mãos impressas vocês vão encontrar praticamente em quase todos os lugares do mundo. Brasil tem, Canadá tem, Itália tem, China tem. E ninguém se comunicava. Eles não se comunicavam. Uma curiosidade, isso aí continua. Continua? Porque na Idade Média existia na feitiçaria, na bruxaria, a mão da glória. Isso mesmo. Que era cortada da mão do enforcado e ela usava para feitiçaria. Exatamente. Como que o padre, ou sei lá quem, benze, ele não faz com a mão? Como que as pessoas cumprimentam? Até o Hitler, ele faz com a mão assim, ó. Como que a gente cumprimenta o nosso amigo quando está indo embora? Oi! Vários supostos astronautas, que eu vou falar que não são astronautas, eles fazem assim, ó. Então, olha como essa parte do nosso corpo é importante para essa comunicação cósmica, vamos falar assim, espiritual. Pode passar. Olha que interessante essa mão. Essa pintura, ela fica numa região que eu pesquiso muito hoje, né? É uma região chamada Tassili, e eu consegui, olha, foi uma coisa rara, isso aqui é a primeira edição, da primeira expedição a Tassili. Tassili fica na Argélia, é um sistema de paredes, vou mostrar o deserto, é um deserto gigantesco, é um sistema de paredes. Nesse lugar, até hoje, foram descobertas 70% do território, são 15 mil desenhos. Só que entre esses 15 mil desenhos, existe lá uma parte
de desenhos que são chamados cabeças redondas. Quem colocou esse nome foi o autor desse livro, Henri Lott, arqueólogo. Ele foi financiado por uma universidade em 1933 para a primeira expedição em Tassilo. Só que estourou a guerra, ele teve que sair correndo de lá, voltou para a França, mas ele tinha registrado já em caderno alguns desenhos que ele chama de cabeças redondas, porque lembrava os ETs de revistas americanas e inglesas. Ele praticamente é o primeiro, talvez, pesquisador daquilo que a gente vai chamar de paleocontato. É esse cara aqui. E ele falava mesmo, extraterrestre. Só que ele volta lá só em 53, mas ele já volta com uma equipe maior, financiado por uma universidade, consegue fazer então um levantamento melhor de tudo aquilo que estava ali. Mas a gente tem que pensar o seguinte: ainda tem 30% ou mais do território para ser explorado. Se tem 15 mil pinturas que foram vistas até agora, pode ter muito mais. O que me chama a atenção nessa pintura na parede é isso aqui, ó. Lembra uma sombra, uma nave, um objeto, né? Esse objeto ele vai ser recorrente. Como hoje minha palestra é concentrada nos seres, não nas naves, eu só peguei como curiosidade isso aqui. E você tem uma mão humana, pelo menos aparentemente humana, tocando em toda essa estrutura. Olha que interessante. E qual seria o significado dessa mão? Então, a mão seria essa ligação desse mundo, esse toque verdadeiro, porque é um toque real, apesar de uma representação de uma pintura, é um toque real no mundo diferente desse mundo nosso convencional. Então, eles representam através da nossa mão. Porque assim, o paramento é feito com a mão, os desenhos são feitos com as mãos. Então, a mão, ela tem então um símbolo e um significado gigantesco na cultura. Não só a cultura antiga, o que o Zé Alves acabou de falar, em toda a nossa cultura até hoje. Então, outra explicação isso. Pode passar. O xamanismo é uma linguagem. Quando a gente fala linguagem, hoje os antropólogos já identificaram que é uma linguagem. Por quê? É uma linguagem igual ao cinema, a literatura, né, o quadrinho, a fala, a escrita. É uma linguagem, então não é uma religião. O xamanismo abarca, sim, religiões, ou rituais religiosos, vamos falar assim, né? Mas ele é uma linguagem. Quando eles identificaram que é uma linguagem, a coisa ficou muito mais interessante. Porque se é uma linguagem, é um mecanismo de comunicação. Olha que coisa interessante. Aí eu coloquei, o xamanismo é uma linguagem, muitos antropólogos defendem essa ideia. O xamã domina a comunicação direta com a natureza. É o que a gente está tentando hoje. De várias maneiras, por várias áreas, né? Dessa maneira, desde há 40 mil anos, são poucos humanos que possuem habilidades dessa linguagem. É a nossa busca hoje, o que a gente chama de autoconhecimento, semiótica, fenomenologia, né? Não só as pessoas da área da espiritualidade, mas filósofos, pensadores, artistas, poetas, cientistas também. A gente tem a tal da teoria quântica, que está tentando acessar, e está mesmo, tem muitos teóricos e muitos físicos se aproximando do xamanismo para tentar entender esse mecanismo. Pode passar. A maçonaria busca a palavra perdido. Lembra da caverna que eu mostrei? Aqui, agora há pouco? Então, essa caverna aqui contém essa pintura de um homem travestido com várias partes de animais, urso, lobo, enfim. Os antropólogos hoje já têm certeza que essa é a primeira representação de um xamã e os seus animais de poder. Agora, por que eles faziam as cavernas? Porque as cavernas eram o lugar mágico para se fazer isso. Esses dois pesquisadores, eu posso passar para vocês depois, eles identificaram uma coisa que até agora não tinha sido identificada. Todas as pinturas de cavernas que têm pinturas ritualísticas xamânicas eram feitas por um ou só duas pessoas. E essas cavernas eram lacradas, ou seja, todas as cavernas, principalmente as cavernas de Altamira, Lascaux e
tem outra caverna na França que foi descoberta há pouco tempo, elas eram lacradas e foram encontradas por acaso. Por que era lacrada? Parece que era um ritual mesmo. E só num momento X que ia ser revelado. E o interessante é que quase todas essas cavernas que eles descobriram foram crianças, coincidentemente, brincando, correndo, se escondendo. Opa, achei um buraquinho que quando entrou numa caverna. Só que se a gente for pensar, nada por acaso, né? Está aí o Jung e a sua sincronicidade. Então, assim, o que é importante? Essa representação de animal é o primeiro, então, olha lá, o grande feiticeiro. Isso foi descoberto no século XIX. E os antropólogos chamavam de feiticeiro. Mas depois eles tiveram que mudar por causa desse preconceito com a palavra e por aí vai. Pode mandar. Plantas psicoativas, o xamanismo e as viagens através dos mundos. Pode passar. Eu vou falar rapidinho sobre isso aqui. Aqui na América do Sul se pratica muito um culto a um chá. Você já ouviu falar no Santo Daime, né? Santo Daime, a Barquinha e a Ordem do Vegetal. Todas essas religiões não é xamanismo. Não é xamanismo. Eles não praticam rituais xamânicos. Eles têm que ser respeitados porque eles são uma religião reconhecida pelo governo federal, documentado e tudo como uma religião. Eles usam de um chá para promover uma religião. Então é a junção de espiritismo com cultura indígena, cultura africana e as plantas psicoativas. Mas todas elas não seguem um padrão de rituais xamânicos, tá? Eu só coloquei para a gente poder entender. Pode passar para frente. Olha, esse chá se dá na mistura dessa raiz ou desse cipó com essa folha. Não é só mistura, eles fermentam, eles fervem, provocam um chá que fica escuro, né? E as pessoas tomam e provocam em qualquer pessoa, né? Mesmo não sendo um ritual, uma mudança de percepção de tudo que você possa imaginar. Pode mudar. Por que coloquei esse mapa? Como pode um índio descobrir numa floresta tão rica, numa imensidão tão grande, que se misturar um cipó e uma folha, dá um chá? Isso não sou eu que estou perguntando, foi um dos maiores etnobotantes do mundo. Ele fez essa pergunta no século XIX. Agora, no século XXI, um antropólogo e biólogo, ele acha que foi uma aproximação de fato mágica entre a planta e o indivíduo, porque não teria como esse índio experimentar e misturar. Quantas espécies de plantas desse tipo existem? Né? Então, assim, esse chá, ele é usado então em rituais pelos índios peruanos, colombianos, brasileiros, para então viajar em outros mundos e também para entrar em contato com os seres extraterrestres. Pode passar. Eu indico esse livro aqui. É um livro que foi escrito há 25 anos atrás, A Vida Secreta das Plantas, onde eles provam, através de pesquisas de laboratório, que as plantas falam, têm sentimentos, gostam de música e elas têm humor. Existe uma passagem aqui nesse livro que uma pessoa tem uma estufa e ele tem do lado da mesa dele uma planta de estimação. E certa vez um amigo que fazia tempo que não o visitava entrou na estufa. Quando ele se aproximou dele, adivinha o que aconteceu com a planta? Ela puxou. Aí ele ficou empolgado: o que está acontecendo? Será que ela está doente? Será que é uma peste? Ele descobriu, né, de que aquele indivíduo não era tão amigo dele assim. Ela sentiu então uma presença ali de uma pessoa não grata, e ela então se manifestou da forma que ela poderia se manifestar, porque ela não consegue andar, ela murchou. Isso aconteceu na minha casa uma certa vez. Não vou contar a história, que é uma coisa muito íntima, mas aconteceu. E quem descobriu foi minha irmã, porque a minha irmã ela é uma bruxinha, então ela foi fazer um ritual lá e estourou o negócio que ela fez no negócio que ela estava fazendo. Estourou. Ela falou: tá vendo essa planta aqui? Está toda carregada de energia. Aí eu tirei os objetos que estavam ali, que era de uma moça que morava comigo. Adivinha o que aconteceu com a planta? Voltou à tona. Então esse livro ele é importante porque ele nos dá então indícios e certezas
dessa vida emocional, intelectual, enfim, desse relacionamento importante das plantas com o ser humano. Pode passar. Voltou. Opa, aproveita que pega uma água aqui. Estou indo rápido, está tudo bem? Tudo bem. Se puder, vamos fazer uma pausa hoje? Pode ser. Quer que eu fazer? Pode ser. Que quando vê uma pessoa não muito querida, sei lá, diz que em vez de atingir a pessoa, atinge primeiro a planta aí. Atinge, isso mesmo. Atinge os animais, principalmente o cachorro. O cachorro ele fica, como chama? Ele fica irritado, inquieto, isso, a palavra certa, inquieto. Crianças, as crianças percebem. Crianças também. Melhor, né? Vocês falam sobre isso. Esse livro aí fala sobre isso. 15 minutinhos.